Bom, em primeiro lugar, para a pessoa compreender qualquer coisa que existe no universo, ela tem que primeiro conhecer o começo, o meio e o fim. Ninguém começa do fim para o meio, nem do meio para o começo. Tem que começar do começo, meio e fim. Só assim a pessoa pode entender realmente o que é o que. E com a palavra de Deus não é diferente. Nós precisamos conhecer o que é que aconteceu no começo, né, no meio e no fim. E também lembrar que quando se trata de Deus, Ele não está preso a nada. Deus não está preso ao tempo, ao espaço, né, às regras desse mundo. Deus não, nem de outro mundo que haja, né? Deus não está preso a nada disso. Deus não está preso nem à própria Bíblia. Tem muita gente pensando que Deus está preso, amarrado dentro da Bíblia. Não. O que mais a gente vê nesse mundo são pessoas falando em Deus, falando em Jesus, falando da Bíblia, mas na verdade o ser humano, ele não sabe quem é Deus, porque a religião, ela não pode revelar Deus para ninguém. Nenhuma religião que exista dentro do planeta Terra pode revelar quem é Deus para quem quer que seja. Essa é uma experiência particular de cada um. É pela fé. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que você não vê, né? É a convicção, a certeza. Você tem a certeza. E essa certeza é só sua. Você não, quando uma pessoa conhece a Deus, ela não precisa que ninguém infurne na cabeça dela que Deus existe ou deixa de existir. Ela tem a certeza. A fé é um dom de Deus para cada um de nós. Não existe essa de outra pessoa querer convencer você que Deus existe. Nem a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos, seu líder religioso. Ninguém pode convencer a você que Deus existe ou deixa de existir. Você tem o conhecimento de Deus, eu, você, todos nós, pela fé. E essa fé não é nossa, é dom de Deus. Por isso diz lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Pela graça nós estamos salvos. Graça quer dizer favor imerecido. Então diz, pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor de Deus sois salvos, mediante a fé, né? Por meio da fé. Nós somos salvos por meio da fé. Não somos salvos por meio de obras, né, humanas, de sacrifícios, novenas, dezenas, trezenas. Não somos salvos porque vamos nas igrejas, nos templos religiosos, seja lá onde for, porque damos dinheiro, porque fazemos sacrifícios, oferendas, né? Porque estudamos teologia, temos curso, nada. Nós somos salvos pela fé. Aí alguém diria, realmente eu sou salvo pela fé. Não, mas essa fé que você tem, que faz com que você seja salvo, não é sua também. A Bíblia diz, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, isso não vem de você, não vem de mim. É o quê? É dom de Deus, quer dizer, até para você crer em Deus, para eu, você, qualquer pessoa crer em Deus, nós precisamos desse dom. E esse dom quem dá é Deus. Até para crer em Deus precisamos que Deus ative esse dom da fé que existe em cada um de nós, né? Caso contrário, você pode ser uma pessoa muito inteligente, ter toda a inteligência do mundo, ser o homem mais sábio desse mundo, ser um cientista, um líder religioso, um estudioso, seja lá o que for. Você não vai saber quem é Deus. Jamais vai saber quem é Deus, né? Não adianta você procurar Deus nos templos, nos livros, porque você não vai encontrar. Porque para que você, eu, todos nós
tenhamos um encontro com Deus, um verdadeiro entendimento de Deus, só existe um caminho. E esse caminho é pela fé. E essa fé não é nossa. Esse dom, essa fé não é nossa. Vem de Deus. É o próprio Deus quem ativa essa fé dentro de nós. E isso aí não é exclusividade de nenhum teólogo, de nenhum líder, de nenhum estudioso. Não, porque se fosse assim, as pessoas que são analfabetas não seriam salvas, né? Não ser, nenhuma delas seriam salvas. Porque se diz que pela fé nós somos salvos, pela fé em Deus nós somos salvos, mediante essa fé em Deus. Então essas pessoas que não têm curso de teologia, não sabem ler, não sabem nada, elas não seriam salvas, né? Seria salva apenas aquelas pessoas que tivessem conhecimento, entendimento, né? O conhecimento de Deus não tem nada a ver com o conhecimento humano, por mais sofisticado que ele seja. Então, quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia não está se referindo a essa fé, essa falsa fé que é pregada aqui no mundo, né? Que é a fé nas religiões, a fé em deuses, em deusas, né? Aquela fé de milagres, nem a fé de milagres, não é essa fé de milagres. Milagres é um dom de milagres, é outro dom, né? Existem dom de milagres, existem vários dons de Deus, né? Quando se refere à fé, não está se referindo a nada disso, né? Está se referindo justamente à certeza que a pessoa tem de Deus. Você veja que houve centenas de profetas, existem centenas de profetas na Bíblia, né? Mas quem é considerado o pai na fé? Abraão. Esse Abraão aí foi considerado o pai da fé, um homem que expressou a fé em Deus, uma fé muito grande em Deus. Agora eu pergunto, quantos milagres Abraão fez? Abraão abriu o mar vermelho como Moisés? Não. Abraão fez descer fogo do céu como Elias? Não. Abraão fez milagres, curou cego, paralíticos, fez alguma coisa? Não, ele não fez nada disso. Então, como que ele pode ser considerado o pai da fé? Tá vendo? A fé não é fazer milagres, não é nada disso. A fé é crer em Deus, é certeza. A fé, se não se chamasse fé, se chamaria certeza. Aliás, se chama, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem, tá vendo? Você não vê, mas você crê. E porque você crê, você vê. Por isso Jesus disse certa vez: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram em mim. Quem é esses que não viram Jesus? Por exemplo, você viu Jesus? Eu vi Jesus? Eu nunca vi Jesus. Né? Como é que eu creio nele? Como é que você crê em Jesus se você nunca viu ele? Você ouviu falar dele. Quem é que ativa essa fé quando você ouve falar de Jesus, para que você possa ter certeza e crer nele? É o próprio Deus, é o próprio Jesus. E ainda há uma confusão no meio das pessoas religiosas, que elas pensam que existem 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o velhão, né, com a barbona, ali o Filho também do lado, que dizem que é o advogado, né, que é Jesus, e a pombinha lá que fica do lado voando, que é o Espírito Santo. Não, isso é totalmente errado. Não existem 3 deuses. Não existem, só existe um Deus. A Bíblia diz: há um só Deus, uma só fé em um só batismo. Há quantos deuses? Um só. Há quantas fé? Uma só. Há quantos batismos? Um só. E aquele batismo na água? É outra história. O batismo verdadeiro não tem nada a ver com água. Aquilo era apenas um símbolo. Porque a água de rio, a água da companhia, né? Aqui em São Paulo tem a Sabesp. Aqui você toma banho todo dia. Se a água lavasse pecado de alguém, então não existiria mais ninguém com pecado, né? Inclusive alguns religiosos. Tem gente que já se batizou mais de 100 vezes, né? E você assim, a criancinha, quando é batizada, ela nunca cometeria nada de errado após crescer, né? Então você veja que a Bíblia não está falando de batismo de água, né? Aquilo era um símbolo
E isso aí também tem explicação. Em uma outra oportunidade nós vamos falar a respeito do batismo. Então, quando a Bíblia fala do batismo, ela está falando do batismo de Cristo. Batismo quer dizer morte. Né? Você vê que os líderes religiosos vão lá no rio, no batistério, seja lá onde for, e mergulha a pessoa na água. É como se a pessoa mergulhasse ali e morresse, e quando saísse dali uma nova criatura. Né? Mas aquilo é apenas um símbolo do verdadeiro batismo, que é o batismo de Cristo, que nós vamos falar também a respeito do verdadeiro batismo. Né? Então, quer dizer, voltando a Deus, não existem três deuses. Essa é a confusão religiosa que existe em todas as religiões que supostamente dizem pregar o Evangelho. Não existem três deuses. A Bíblia diz que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Deus é um só. E tem gente que não sabe nem que Jesus é o próprio Deus. Aí tem gente, não, peraí, Jesus é o Filho de Deus. Não, Jesus não é Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus encarnado. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, em Jesus, Cristo. Deus estava em quem? Em Cristo. João diz lá, e o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Diz lá em João, no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Era quem? Deus. E o Verbo se fez o quê? Carne. Quem se fez carne? O próprio Verbo. O Verbo é a palavra. O que é que o Verbo se fez? Carne. Que dia que ele se fez carne? Há 2000 anos atrás. Ele se vestiu de um corpo judeu. O próprio Deus se vestiu de um corpo judeu no meio da nação judaica. Mas Deus não é judeu, Deus não é inglês, Deus não é americano, Deus não é baiano, Deus não é nada disso. Deus é Deus. Mas quando ele veio aqui nesse mundo, ele se manifestou num corpo judaico, que se chamou Jesus de Nazaré. Mas ele também não é de Nazaré, não é da Bahia, não é de Pernambuco, não é de lugar nenhum desse planeta. Mas como ele nasceu ali, as pessoas chamavam ele Jesus de Nazaré. E o Verbo se fez carne. Quem se fez carne? Deus, né? Quando Deus entrou num corpo humano, ele se fez carne. Ah, mas por que Jesus falava o meu Pai que está nos céus? Ele olhava para o céu e dizia, meu Pai que estás no céu. Quando orar, olha assim, meu Pai que está no céu. Claro, ele estava em carne. Você veja que ele falava que era o Filho de Deus, os caras já tinham raiva dele. Imagine se ele falasse que era o próprio Deus, né? As pessoas não conseguiam entender aquilo. Jesus tinha consciência, o próprio Deus tinha consciência que aquelas pessoas não tinham entendimento nem estrutura para entender aquilo naquele exato momento. Inclusive, quando ele, uma certa vez, de tanto ele falar o meu Pai que está nos céus, né? Porque o meu Pai que está nos céus, de tanto ele falar isso, que certa vez um dos apóstolos, Filipe, disse assim, ó Senhor, por favor, o Senhor fala tanto desse Pai que está nos céus, então mostra para nós quem é esse Pai seu, revela-lhe para nós quem é esse Pai seu que está no céu. E aí Jesus, eu creio até que sorriu, né? Aí olhou para ele e falou assim, Filipe, olha para mim, olha bem para mim aqui nos meus olhos, olha bem para mim. Aí ele olhou, aí Jesus disse assim, Filipe, meu amigo, você não está vendo a mim? Quem vê a mim, vê ao Pai. Tá vendo? Deu uma dica a ele, só que ele não captou, né? Igual o seu Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo, que ficava assim, captei, amado mestre, né? Jesus disse para ele, quem vê a mim, Filipe, vê ao Pai. Eu estou tanto tempo com vocês, rapaz. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha a dica. Filipe, eu e o Pai somos um. Quantos? 3? Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Ele diz, somos um. É um só. Né? E por que é que ele se chamava Filho de Deus? Ele fazia questão de dizer que era Filho de Deus. Porque, veja bem, quando Deus está em espírito, Deus é Deus. Agora, quando Deus toma a forma humana, entra num corpo de carne, se veste de carne, então ele entra na terra como filho.
Por quê? Porque toda mulher dá à luz a um filho. Ou você já viu alguma mulher dando à luz a um pai? Ela, né? Imagine uma mulher, uma irmã sua, uma amiga, ou qualquer pessoa vai para a maternidade dar à luz, aí daqui a pouco você recebe a notícia que uma amiga sua, uma irmã, ou seja lá quem for, deu à luz a uma criança. Aí vem uma pessoa te dá notícia, olha, fulana acabou de dar à luz. Aí você pergunta, ela deu à luz ao quê? Uma menina ou um menino? Aí a pessoa fala assim, não, ela deu à luz a um pai. É meio estranho, né? Pois é, porque nenhuma mulher dá à luz a um pai. Ela dá à luz a um filho. Então entenda, quando Deus está em espírito, Deus é pai. Mas quando ele entra na terra e se veste de carne, ele vem com o nome de filho. Mas ele não é o filho, ele é Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Tá entendendo? Por aí você já vê que não existem três deuses. Ali era o próprio Deus manifestado no corpo de Cristo. Então, se as pessoas não entendem isso, elas ficam confusas. Por que elas não entendem? Porque os líderes religiosos, principalmente os pentecostais, os evangélicos, eles não sabem disso. Eles não vão, nem condeno eles não ensinar, porque eles também não sabem. Nenhum deles sabe. Nenhum deles sabem disso. Porque essas coisas são reveladas quando a pessoa usa a cabeça, usa a inteligência, a fé. A pessoa não vê por aí nesses centros religiosos aí, que são verdadeiros centros de bruxarias, né? Disfarçado de templo de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Não, eles não sabem nem quem é Deus, porque se eles soubessem quem é Deus realmente, eles não fariam todas as barbaridades que eles fazem com o povo de Deus. Mentiras, falcatruas, líderes religiosos envolvidos em falcatruas, em política, em sujeira, em criminalidade, em tudo que não presta. Por aí você já vê que essa pessoa não sabe quem é Deus, porque se ele soubesse quem é Deus verdadeiramente, jamais eles estariam envolvidos com essas coisas. Os apóstolos, no tempo dos apóstolos, os apóstolos eles corriam disso. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia eles estão, por exemplo, esse Mateus aí, que se tornou discípulo de Jesus, ele trabalhava no governo, na política, ele era cobrador de impostos. A partir do momento que ele passou a seguir Jesus, ele saiu da política, ele foi pregar a palavra de Deus. Hoje é o contrário, tem sujeito largando a palavra de Deus e indo para a política, virando deputado, senador, alguns que querem ser até presidentes. Eles querem poder do homem, poder humano. Por quê? Porque eles são corruptos. Eles não sabem quem é Deus. Eles usam a Bíblia, a palavra de Deus, para se beneficiar. E aqueles que são enganados, que não conhecem a Deus, estão lá seguindo eles. Vão morrer seguindo eles. Se não conhecerem a verdade, vão morrer seguindo eles. Essa, por exemplo, é uma das verdades que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse conheça corrente, campanha de oração, jejum, ele não falou nada disso. Ele não disse que é oração forte, gritaria, nada disso. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da ignorância. Não é para libertar você do diabo, não, que é isso que Jesus já fez. É para libertar você da falta de entendimento, da ignorância. Então, voltando ao assunto, precisamos conhecer a Deus, mas conhecer corretamente, do começo, meio e fim. Para você entender a Deus, você tem que começar lá no começo de tudo, Começar da Gênesis ao tal do Apocalipse, que também é outra incógnita, Que é um livro totalmente contra Deus, que nós vamos falar desse livro também, que é um livro apócrifo, que chama, um livro sem validade, que até alguns anos atrás nem existiam na Bíblia, e foi colocado lá na Bíblia pelos religiosos. Porque se você não sabe, ao longo dos anos, dos séculos, quando vão fazer essas revisões na Bíblia,
Esses exegetas, né, que chama, né? Acho que é isso. Essa gente que edita a Bíblia, eles vão mexendo na Bíblia, tiram uma coisa dali, colocam outra aqui, e você vai lendo a Bíblia assim de qualquer jeito. A Bíblia, você tem que tomar muito cuidado com a própria Bíblia, porque eu garanto para você que de toda a Bíblia, de 100% da Bíblia, o que tem de Deus ali é 10%. Esse 10% já dá para salvar você por toda a eternidade, mas o resto, você pode ter certeza que está deturpado, alterado. E outra coisa, existem até outros livros que foram achados e que não está na Bíblia. Tem 66, mas tem muito mais. Tem muito mais livros que eram para estar ali. Mas essa comissão aí, uma comissão de padres aí, de teólogos, resolveram que iam colocar só aqueles 66 que eram interessantes para eles, que não ia atingir eles em nada. Eles usam a Bíblia para dominar o povo, né? Os líderes religiosos, todos eles usam a Bíblia para manipular o povo, para levar o povo a servir a eles, a enriquecerem a eles, para controlar o povo, para que o povo também vote nos políticos dele, dê poder político, poder em todos os sentidos a eles, né? Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos estar aqui nos próximos vídeos, vamos começar lá de Gênesis, né? Lá de Gênesis, vamos dar um passeio lá em Gênesis, vamos no meio e vamos chegar até o fim, e eu tenho certeza que nessa caminhada aí você vai entender muitas coisas, nessa caminhada da fé. Nós vamos fazer uma caminhada da fé, mas nessa fé que pregam por aí não, é a fé de Deus, a verdadeira fé. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like aí, ajude a gente a elevar esse vídeo aí. Isso se você quiser. Se você não quiser também, pode dar dislike também, tá bom? Aqui você é livre, aqui você pode ficar à vontade, porque você é um filho de Deus, um amado, abençoado, mais que vencedor, pedra viva, né? Luz do mundo, sal da terra, perfume de Cristo. Aqui você está livre. Isso aí você pode ter certeza. Um grande abraço e a graça esteja com todos vocês.